Olá, que é a Joyce Diagonal, e hoje eu vim conversar com vocês sobre Blood. Blood é uma história de sangue, tem o roteiro do Demeters e as ilustrações de Ken Williams. Já faz um tempinho que eu li essa história, gente, e é uma história realmente muito complexa e obviamente que é uma história de vampiros, tá? É uma história dentro de uma história e que realmente é super difícil conversar, falar um pouco sobre do que se trata essa história, mas eu vou tentar, espero que vocês não me julguem, mas eu realmente vim aqui tentar trazer essa resenha, porque realmente foi uma HQ que eu gostei muito e eu queria compartilhar com vocês. Aqui em Blood, primeiramente, a gente vai encontrar, vai conhecer, na verdade, um bebê que foi abandonado ali nas margens de um rio, e ele vai ser deixado, então, aos cuidados de um monastério, vai ser criado ali aos ensinamentos de Deus até, então, a vida adulta. Porém, o tempo passa, ele começa a ficar mais velho, começa a ficar mais questionador, e ele vai descobrir ali que aqueles ensinamentos que tanto guiam ele, ensinamentos de Deus, né, na verdade são escritos pelo próprio mentor dele. Então ele fica extremamente revoltado com essa descoberta, ele começa a se questionar, questiona sua própria fé, né, porque ele realmente achava que aqueles ensinamentos eram escritos por Deus. Ele se sente traído e resolve partir, então, desse monastério. Óbvio, então, que ele assassina, então, o próprio mentor também antes de partir. Ele parte assim, meio que sem ira nem beira, ele não tem um rumo certo, ele resolve entrar numa jornada de autoconhecimento, de amadurecimento, até o momento que ele vai se deparar, então, com uma tribo de vampiros, e é nesse dia, então, que vai nascer o Blood. Essa HQ, gente, ela foi publicada, então, em 2018 pela Pipoca Nanquim. Eu acabei lendo ela, acho que no finalzinho ou ali por meados de junho, e só agora, então, quase final de 2020, que eu vim trazer essa resenha. E o que mais me surpreendeu depois da leitura foi que essa é uma história de vampiro que eu nunca tinha lido antes, sabe? E eu fiquei muito contente de conhecer mais uma vertente, então, dessa mitologia, e entender que talvez Blood ele vai falar muito mais sobre o que é ser humano e as próprias nuances da sua própria existência, sabe? A gente vai ver ele questionando isso o tempo todo, sabe? Essa é uma narrativa realmente bem complexa, repleta de cenários incríveis, assim, que são retratados pela ilustração do... já esqueci o nome da pessoa, do Kent Williams. Gente, é incrível. Eu realmente gostaria que vocês conhecessem essa arte. Vai ter uma pegada um pouco aquarelada. E lá no começo eu comentei com vocês que essa é uma história dentro de outra história, né? E eu vou tentar explicar o porquê disso. A gente vai ter uma narrativa, então, em primeira pessoa, onde a gente vai acompanhar a história do Blood. E em terceira pessoa, a gente vai acompanhar ali a história de um rei meio moribundo ali, ele está prestes a morrer. E a gente vai ver, então, uma presença ali que está acompanhando o rei. A gente não entende aí de primeiro momento o que é essa pessoa, o que é esse ser. Mas esse ser passa a contar histórias para esse rei. E pode ser que a história de Blood esteja, né, numa dessas histórias. Essa realmente é uma HQ que tu não vai pegar todas as subjetividades na primeira leitura, sabe? É uma leitura que cada vez que tu for reler, tu vai pegar uma outra coisinha, e eu ainda não reli. Tudo que eu tô contando pra vocês é realmente do que eu percebi na primeira leitura que eu fiz, mas depois, pesquisando mais sobre a história, eu li diversas críticas e resenhas onde o pessoal comenta sobre isso, que a próxima leitura sempre é mais esclarecedora, onde tu vai perceber outras coisas que estão sendo retratadas ao longo da leitura. E eu entendi que Blood é realmente uma história aberta, assim, cheia de interpretações, que vai depender muito de leitor para leitor, o que pode ser que muitos leitores não gostem tanto, assim, da história. Eu gostei muito, porque eu gosto muito de HQs que vão falar um pouco, assim, através das camadas da história, que tem toda uma pegada, assim, filosófica, que vai trazer questões existenciais. Eu gosto muito de histórias assim, não só em HQs, mas também em livros. E principalmente a gente vai ter retratado aqui nessa história essa nossa vontade de sempre estar em busca de algo, sabe? O ser humano está sempre buscando algo, o que às vezes a gente não sabe o que é, mas a gente sempre tem esse sentimento de sempre querer algo novo, de nunca estar satisfeito com aquilo que temos. Então tudo isso é muito bem questionado dentro da história.
E por mais que essa seja uma HQ de fantasia, de terror aparentemente, que vai falar sobre vampiros, a gente vai ter questionamentos muito pertinentes sobre qual é o nosso lugar no mundo, sentido da vida, existência, né, como eu já falei, e também vida além da morte, o que é um tema que sempre me fisga. Vocês que me conhecem sabem a minha relação com a morte, o quanto eu realmente busco ler sobre o tema, e foi uma leitura realmente que eu gostei muito. Eu gosto de histórias que abordam vários temas, que é interpretativa, que toda vez que eu for ler, eu vou dar um significado para essa história. Eu realmente gosto disso, tá? E ao final dessa edição, no pós-fácil, ou no prefácio, agora eu não vou me lembrar aonde é, mas o J.M. de Mattheis, que é o roteirista, ele vai falar sobre o processo de criação, então, o processo de escrita dele para Blood, e o quanto que para ele mesmo foi complexo contar essa história. Então, se você leu, e assim como eu senti um pouco confusa e ficou dias e dias e meses pensando sobre essa história, tá tudo bem. A própria pessoa que escreveu, ela também teve esse sentimento. E pra tu ver como essa história, ela passou a ser especial pro próprio roteirista, né? Ele até deixa uma mensagem bem interessante no final, assim, na conclusão do texto dele, que é: deixe-se levar pela história. E é realmente muito a dica que eu quero dar pra vocês, se vocês forem ler Blood. Deixa-se levar pra história, que eu acho que a experiência de vocês vai ser muito melhor, sabe? Se vocês quiserem lá no meio já tentar entender o que tá acontecendo, tentar fazer uma ligação entre a primeira narrativa e a segunda narrativa, talvez vocês não aproveitem o que realmente o escritor quer passar nessa história, sabe? E falando um pouquinho mais sobre a arte, né, gente? Eu vou estar mostrando aí pra vocês, mas ela é uma arte belíssima, belíssima mesmo, tá? Ela é muito expressiva, e toda a atmosfera sombria que existe dentro dessa história vai estar nas páginas desse quadrinho. Eu fiquei impressionada com as expressões que... Kent Williams, tá, gente? Kent Williams, não vou esquecer mais. As expressões que ele consegue trazer. É uma ilustração que ela não é muito precisa, assim, no traço, mas é belíssima. É uma arte aquarelada, onde a gente vai ter vários tons de sépia. Dependendo da parte da história que está sendo contada, a gente vai ter alguns traços mais em vermelho, outros traços mais em azul. Então, gente, belíssimo, belíssimo mesmo. Eu só posso recomendar para vocês que vocês conheçam Blood e que vocês se deixem levar, né, por essa história. Foi o que eu tomei para mim, para eu conseguir aproveitar essa história, e essa é a minha dica, então, para o mês de outubro. Conheçam Blood, uma história de sangue que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu realmente não sei se ficou uma resenha muito clara, mas eu dei o meu melhor. Eu acho que quando é uma história realmente muito boa e muito complexa, a gente tem tanto de dificuldade realmente para falar sobre essa história. Gente, só recomendo muito, e eu quero muito fazer a releitura dessa HQ, porque vale muito a pena. Não deixa de dar o like para me ajudar na divulgação, para que mais pessoas conheçam o Estante Diagonal. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Grande parte das pessoas que visualizam meus vídeos, gente, não são inscritos, então, por favor, se inscrevam no canal, e a gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau!